Bom, gente, o assunto dessa semana é sobre índices físicos. Nós estamos na semana 9. Quando a gente vai falar de um Sol, a gente imagina uma estrutura onde nós temos partículas, nós temos água e nós temos ar. Esse desenho mostra em marrom aqui as partículas de solo, em azul a água e em cinza as bolhas de ar. Então nós temos três fases. A gente chama de fase sólida, formada pelas partículas minerais do solo, e a fase líquida, por água, e a gasosa, que formada por ar, resistente aí entre as partículas. Bom, as partículas nós sabemos que são compostas, são constituídas por minerais, e esses minerais eles geralmente são silicatos, que provém dos feldspatos, da mica, das olevinas, dentre outros. Os óxidos, que a gente tem aí o quartzo, os carbonatos, a calcita, a dolomita, são os minerais, que formam essas estruturas de carbonatos, sulfatos, limonita, magnetita, e nos solos mais finos, que eles são constituídos também por silicatos, porém de alumínio, hidratado, são chamados argilominerais. Então são as partículas mais grossas e partículas mais finas, são todas estruturas, silicatos ou óxidos, sulfatos, carbonatos, silicatos de alumínio, são todas estruturas formadas por minerais, que compõem o solo, propriamente dito. Mas junto com essas estruturas nós temos a água e nós temos o ar. Então, se a gente pudesse dividir esse componente aqui todo misturado nas três fases que nós falamos, nós vamos ter algo desse tipo: um cubinho aqui de ar, um outro cubo de água, e mais um outro cubo de solo, o solo propriamente dito. Bom, cada um dele eu tenho as suas dimensões e tenho a sua massa. Então eu posso garantir aqui um volume para cada um, peso também para cada um. E assim a gente divide o volume de ar, volume de água, representado por um W de water, volume de vazios, a soma do volume de ar com o volume de água, e o volume de sólidos, que é do solo, dos minerais, somando o volume de sólidos com o volume de vazios, nós temos o volume total da nossa amostra de solo. Cada um desses componentes também tem os seus pesos. O peso de ar, WA, que a gente sabe que não vai valer zero, porque aqui nós temos um valor que a gente já conhece, que é zero. O peso de água, o WW, o peso do sólido, do solo propriamente dito, WS. Somando os três pesos, ou simplesmente o peso de água com o peso de sólido, nós vamos ter o peso total da nossa amostra de solo. Então nós temos essa situação aí, já falamos, cada letra aí o que está significando. Nós podemos fazer as relações entre esses pesos, entre os volumes e entre os pesos e os volumes. Isso a gente chama de índices físicos do solo. Então a gente vai conhecer sobre a física da nossa massa de solo, quanto a gente tem de peso de água, quanto a gente tem da relação entre o peso de água e o peso de sólido, e assim por diante. Então vamos falar sobre cada um deles agora. Bom, primeiramente a relação entre pesos, nós vamos dividir peso por peso. Nós temos aí o chamado teor de umidade. O teor de umidade é uma relação, é definido por uma relação que a gente faz entre o peso que a gente tem de água no solo e o peso que nós temos do solo propriamente dito, dos minerais. Então seria quanto que eu tenho de água
não no solo total, mas com relação aos minerais, né? Então, quanto que eu tenho de água com relação às partículas sólidas, e esse é o valor da umidade. Se fosse quanto que eu tenho de água com relação ao solo total, seria um valor de 0 a 100, né? Seria uma porcentagem de água sobre um valor, né, que esse valor da água estaria dentro, mas não é isso. Seria quanto que eu tenho de água em relação ao sólido. Voltando na figura aqui, seria quanto que eu tenho disso de peso sobre esse peso. Então, esse peso pode ser maior, pode ser menor, né, com relação a esse peso aqui do sólido. Com isso, esse valor aqui pode variar, né, com valores menores do que 1, mas também com valores maiores do que 1. A gente representa isso em porcentagem, mas não é uma porcentagem que vai de 0 a 100. Pode ir com valores maiores do que 100, principalmente aí nós estaríamos falando em solos argilosos, né, e orgânicos. Então, solos argilosos, nós podemos ter uma situação onde a quantidade de líquido, de água, seja maior em peso do que a própria quantidade de sólido, né? Na hora que a gente tem essa figura aqui, o azul seria maior em peso do que o marrom aqui, né? Isso acontece com solos mais finos, né, com mineral argila, que retém muita água, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom, essa é a relação entre pesos. Falando sobre a relação entre volumes agora, nós temos vários índices. O primeiro deles é o índice de vazios. O índice de vazios é definido como a relação entre o volume de vazios e o volume dos sólidos, né? Então, é uma relação entre volumes, né, e, neste caso, entre o volume de vazios e o volume dos sólidos. O que é o volume de vazios? É o volume do ar somado com o volume do líquido, da água, né? Então, voltando aqui na figura, nós temos o volume de vazios, é esse aqui. Esse volume mais esse dividido por esse volume vermelho dos sólidos, né? Então, nós temos quanto que eu tenho de vazio em relação aos sólidos. Então, é a mesma coisa, nesse caso nós não costumamos representar com porcentagem, tá? Mas é um número adimensional e pode ser um valor menor do que 1, né? Se o volume de vazios for menor que os sólidos, mas para solos argilosos esse valor pode ser maior do que 3, por exemplo, tá? Por causa da grande quantidade de água e de vazios que existe nesse tipo de solo. O próximo índice é a porosidade. Porosidade é a relação entre o volume de vazios também, porém não com relação ao volume de sólidos, mas com relação ao volume total da amostra. Então, na figura aqui, nós temos o volume de vazios, esse aqui, com relação a esse volume total. Então, se a gente observar isso aqui, vai ser um número que vai de 0 a 1. Quando a gente faz essa relação, é um número que vai de 0 a 1. Se a gente representar em porcentagem, esse intervalo vai de 0 a 100%. Né? Então, 100% seria impossível, né? Porque a gente teria só vazios, não é isso? Agora seria 0 quando a gente tivesse só sólidos, também não é possível, não é isso? Mas é um número que se aproximaria de 0 quando a gente tem muito pouco vazio, se aproximaria de 1 quando a gente tem muito vazio. A gente, pela fórmula, pode relacionar a porosidade com o próprio índice de vazios, já que a gente tem uma fórmula do índice de vazios também relacionada com volumes, né? Então, a porosidade é o índice de vazios dividido por 1 mais o índice de vazios, ou o índice de vazios igual a porosidade dividido por 1 menos a porosidade. O próximo índice é o grau de saturação. O grau de saturação ele vai definir o quanto, a definição dele é quanto de água existe nos vazios do solo, né? Por exemplo, se eu tenho, né, a definição aqui, a gente vê a fórmula, volume de água sobre volume de vazios, né? Então, vamos voltar aqui, volume de água sobre o volume de vazios. Então, é um número que pode ir de 0 a 1, né, ou de 0% a 100%, e realmente isso pode acontecer. Quando a gente tem uma massa de solo seca, não teria esses vazios aqui com ar, não teria os vazios com água, seria somente ar. Então, teria um número de água igual a 0, né? E, consequentemente, eu teria um solo seco, seria o grau de saturação igual a 0.
ou poderia ter um solo onde todos esses vazios estariam preenchidos por água, pela essa camada azul, né? Então não teria o ar, e aí eu teria um grau de saturação igual a 100%. Né? Então, nesse caso aqui, esse volume de água, se ocupasse todos os vazios, nós teríamos o grau de saturação de 100%. Voltando aqui, então a gente chama que o solo é saturado quando todos os vazios estão preenchidos por água. E nesse caso, o valor de S, de grau de saturação, vai ser igual a 100%, porque o volume de água será igual ao volume de vazios, dando o valor aqui de 1. Né? Dizemos que o solo é seco quando não tem água, e aí a gente tem um grau de saturação igual a 0. Okay? O próximo índice aí, agora nós vamos fazer a relação entre pesos e volumes. Então nós falamos de relação de pesos, teor de umidade, né? E relação de volumes, índice de vazios, porosidade, grau de saturação. Próximo agora, relação entre pesos e volumes.